Olá, amigos. Esta é a nossa quinta videoaula da disciplina Literaturas Africanas. Como prometi no nosso último encontro, hoje trataremos da obra Nyamuturi, de Alfredo Troni. E inicio trazendo algumas informações sobre o autor. Então vejamos. Alfredo Troni nasceu em Coimbra, Portugal, em 4 de fevereiro de 1845 e faleceu em 25 de julho de 1904 em Luanda, Angola. Então não estranhe que nesta fase inicial, nós estamos tratando da literatura colonial, a maioria dos autores sejam portugueses, não é, que foram morar nas colônias que Portugal tinha na África. Então o pai dele foi o catedrático José Adolfo Troni. Ele bacharelou-se em Direito em 1867, mais ou menos na mesma época em que Eça de Queiroz também conclui Direito na faculdade. É provável, portanto, que tenham sido colegas, né, de universidade. E ele era um polemista, não é? Ele entrou em rota de colisão com as suas polêmicas. Ele defendia a república num país que era monárquico, né? E também tinha problemas em relação à igreja. De tal forma que em 1873, ele vai a Luanda como desterrado, né? Por conta de vários problemas que ele teve quando participou do movimento estudantil. Ao chegar em Angola, uma das primeiras preocupações foi fundar jornais. E aí tem uma coisa muito interessante, porque ele vai fundar um jornal bilíngue, né? Tanto em português como em quibundo. Então uma página era em português, a outra página em quibundo, que é uma das línguas de Angola. O nome do jornal chamava-se Mucuarimi, que em quibundo significa o linguarudo. Ele desempenhou cargos públicos, foi secretário-geral da província de São Tomé, delegado do Ministério Público em Cabo Verde e juiz de direito em Benguela, além de curador dos serviçais em Luanda. E aí acontece um episódio interessante. Ele foi eleito deputado para representar Angola junto a Portugal. Cada colônia tinha um representante. Mas ele, por ser uma persona não grata, acabou sendo preterido. Quer dizer, o nome dele não foi aprovado, não é? Então, o governo português, além de não aceitar o nome dele, ordenou que ele se transferisse para Moçambique. Ele recusou essa transferência, abandonou a atividade política e o resto da vida dele ele consagrou para a defesa dos angolanos, né? Ele usou o conhecimento dele de direito para a serviço, não é, dos angolanos. Então é uma figura muito interessante. Vocês encontram na internet um material sobre a vida dele, né? É pena que nós tenhamos tão pouco tempo para tantos assuntos. Então não há como nos aprofundarmos, mas recomendo. Posso ver também se eu desci esse material e posso mandar para vocês como um material adicional aí. Antero de Quental, que também foi amigo de Eça de Queiroz, né? Vocês, se não estudaram, hão de estudar um pouco da obra do Antero de Quental em literatura portuguesa. Antero de Quental, num livro dele chamado Prosas, formado por crônicas, ele faz referência a Alfredo Troni da seguinte forma: o senhor Troni encantou a plateia e depois mistificou a sua vontade.
Encantou com seus modos admiravelmente delicados e ingenuamente naturais, e mistificou depois com engraçadas sortes de empalmação e cartomância, que desempenhou com rara habilidade. Então, por essa passagem, a gente observa como realmente o Alfredo Toni era uma figura, né, popular, né? Bom, sobre o livro, né, que é o que mais nos interessa, né? Então o livro chama-se Nyamuturi e essa palavra em Kibundo significa Senhora Viúva. Vai ser um dos nomes que a personagem principal receberá, ok? A obra foi publicada, isso é importante, em 1882 em folhetins. Então ele publicou a obra em capítulos, pequenos capítulos, no Diário da Manhã, um jornal de Portugal. No mesmo ano é reproduzido no Jornal das Colônias. Ele vai levar quase 100 anos o livro, quase 100 anos para ganhar formato de livro. Somente em 1973, portanto muito depois da morte do autor, é que o livro ganhou formato de, que a obra ganhou formato de livro. O fato de ser folhetim diz muito tanto da linguagem como também da estrutura do livro. O livro é formado por pequenos capítulos, pequenos mesmo, né? Porque essa era uma necessidade para poder ser publicado no jornal. Então são pequenos capítulos e a linguagem também é uma linguagem acessível, né? O jornal procura ali um padrão de linguagem médio, nem muito chão e também nem muito rebuscado, para atender os vários tipos de clientela. E tem mais uma questão aí. Como a obra foi publicada em um jornal de Portugal, a obra também mostra muito porque o narrador se comporta ou tem a preocupação de trazer informações sobre a terra, sobre a cultura. Ele está falando com um leitor que não é de Angola. Okay? Então toda a perspectiva muda, porque ele tem que manter essas pessoas o mínimo informados sobre elementos que possibilitem compreender a história. Em relação ao gênero, né, eu falei para vocês no encontro passado, chamei a obra de conto estendido. É mais ou menos o que temos com o Alienista, do Machado de Assis. Não é um romance, é muito curto para ser um romance. Também não é um conto, porque é muito longo para sê-lo, né? Então ele fica ali a meio caminho. Alguns chamam de conto, outros chamam de romance. E o poeta angolano Mário Antônio Fernandes de Oliveira resolveu o problema chamando de noveleta. Uma pequena novela, né? Novela literária é o gênero formado pela sequência de aventuras, né? Dom Quixote de La Mancha é uma novela literária porque cada capítulo narra uma aventura do personagem. De forma que eu posso ir aumentando a meu bel prazer, não é? O romance não é assim. Ele já é concebido de tal forma que não permite mais adições, senão você compromete o projeto estrutural do gênero. Então, Mário Antônio Fernandes de Oliveira chamou a obra de noveleta, quer dizer, pequena novela. Então, o resumo da história, para quem não leu, né? O livro trata de uma menina chamada Andressa, né? Andressa. E ela é, desde criancinha, muito criança, arrancada dos braços da mãe. Havia à época uma lei chamada Lei do Quituxe, em que um nativo poderia pagar a sua dívida dando a pessoa que tinha, né, para quem ele tinha a dívida, dar uma mulher da família, para pagar essa dívida. Então o tio de Andressa, sem o consentimento da irmã, sem o consentimento da mãe de Andressa,
entrega a menina para pagar uma dívida. E essa menina é arrancada dos braços da mãe, uma cena muito comovente, muito tocante. E aí é levada para Luanda. Então a criança nasce no interior, né, na parte das matas, né? Então ela não falava o português, falava a língua local, e ela é levada para Lisboa para ser entregue a um comerciante branco. O nome dele não é citado ao longo do livro. E aí todo o processo de aprendizagem, não só da língua, como da cultura do branco, né, é trazida para nós ao longo do livro. É uma aprendizagem a fórceps, né? E isso vai resultar em vários problemas. Então, por que a mãe de Andressa não conseguiu impedir que ela fosse? É uma mãe solteira, não é dito se o pai da menina morreu ou simplesmente a abandonou. O certo é que, não tendo a proteção de um homem, nós estamos falando de sociedades tradicionais, ela não tinha poder, força para impedir aquilo. Bom, então ele é levado para Lisboa, não é? E aí o primeiro cuidado que tem o patrão, né, o comerciante branco, é mandar dar um banho nela, desfazer as tranças e mudar a roupa. Então observe aí todo o processo, não é, de desculturação, né, da menina, né, a perda da identidade cultural. Então ela tem que desfazer o cabelo, ela tem que trocar de roupa, vai ter que aprender uma linguagem nova, vai ter que aprender uma cultura nova. É todo um processo de desconstrução da identidade da personagem. Ok? Esse senhor, né? Esse senhor a trata de modo sempre nas extremidades, né? Ou com carinho ou aos pontapés. Ok? E aí, para vocês terem uma ideia, ela já mocinha, ela tem um envolvimento com o empregado do patrão, que também era negro. E quando ele descobre, ele dá uma pisanela tão forte que acha que ela vai morrer. Mas ela acaba escapando, né? Ele a toma como mucama, né? Que na verdade era como um amante. A mucama anterior, inclusive, com inveja, né? É que ela que denuncia que a menina tá lá aos beijos e abraços com outro. O certo é que ela toma o lugar dessa mucama anterior, passa a ser amante do patrão. Então, além de empregada, é também amante do patrão. E aí, umas amigas dizem para ela que a única forma de impedir que ela também venha a ser trocada um dia por outra é dar um filho ao homem. E aí ela lança mão tanto de orações a Nossa Senhora para engravidar, como tem a infeliz ideia de abraçar uma superstição local. Ela põe um galo, mata o galo e põe o galo morto sob o colchão, debaixo do colchão. Só que esse galo começa a apodrecer. É nova surra que ela leva quando o patrão manda que os empregados vasculhem a origem daquele fedor, né? Então a vida vai indo nesse sem muitas novidades, até que um dia o cidadão morre, o patrão dela morre, subitamente, provavelmente de um ataque cardíaco. E aí, quando o testamento é aberto, que surpresa! Ele deixou tudo para ela, para a menina. A menina que até então era um pária, né? Era vista apenas como empregada, como amante, vem agora para o centro daquela sociedade. Ela começa a receber visitas, né? Há um episódio também, eu voltarei a ele,
que marca a forma como foi feita o velório, né, do patrão. O certo é que ela começa a receber visitas de pessoas que antes não a visitavam. E ela não demora a perceber que as pessoas estavam apenas interessadas no dinheiro que ela adquiriu. Um deles leva as roupas do patrão, como era costume na época, para trocar por café. Não volta mais, desaparece com as roupas. Um outro pede dinheiro emprestado, né, e a engana, dando uma promissória, dando uns produtos que dizia ser ouro, que na verdade era apenas latão pintado, né, de dourado. Um outro leva o dinheiro para pagar uma promissória, desaparece. Antes disso entrega uma promissória errada, ela não sabia ler, uma promissória do mês anterior. De repente o dono da dívida, né, vem cobrar, e ela arranca lá a promissória e diz: olha, tá aqui, tá paga. Diz: não, essa daí é do mês passado. Então, depois de muito sofrer nas mãos desses aproveitadores, ela se afasta daquela sociedade, vai morar numa casa afastada, apenas com os amigos muito íntimos em torno dela, né? E a preocupação é que uma afilhada dela consiga também se juntar com um português, né, que dê a ela o mesmo padrão de vida que ela recebeu. Claro que, resumido assim, a história perde muito da graça, porque a forma de contar, são os elementos que Alfredo Troni insere na narrativa que dão toda uma beleza ao texto. Então, sobre a questão da antropofagia, cuidado, esse termo eu não estou utilizando no mesmo sentido que Oswald de Andrade utilizou, né? Oswald de Andrade via a antropofagia como uma metáfora. A antropofagia, o ato de comer a carne do inimigo, como uma metáfora de uma relação com a cultura estrangeira. Então a cultura estrangeira devia servir à cultura brasileira. A cultura brasileira deveria aproveitar da cultura estrangeira aquilo que a alimentasse, né? A que a promovesse. Portanto, era uma relação contrária a uma relação colonial, em que eu me coloco subserviente à cultura do outro. Vejo a cultura do outro como a cultura por excelência, né? E vou preterir a minha. Então, Oswald de Andrade utilizava nesse sentido. Não é neste sentido que eu estou utilizando o termo. Antropofagia cultural no sentido da dissolução da identidade do outro. Então, todo o processo, todo o livro é um espelho de como esse processo se dá, né? Então, Maria Aparecida Santilli, num livro chamado Histórias Africanas, História e Antologia, ela diz o seguinte sobre a Nhã-Andressa. Como um rito de passagem, Andressa se despede de seus hábitos clânicos, quer dizer, aquilo que dava identidade do clã, do grupo social, desfazendo-se do penteado e das vestes de sua longa viagem de entrega. E assim, envolve-se num processo progressivo de antropofagia cultural, à medida em que vai sendo culturalmente tragada pelo homem civilização branca, que se atravessa no seu caminho. A história assinala os lances da assimilação que acabam por levar Nhamuturi, percebam, a ações de fronteira. Como assim? Ela, ao mesmo tempo que reza para Nossa Senhora, lança mão da superstição para poder vir a engravidar, né? A língua dela é uma mistura de um português com um quibundo. A alimentação dela tem elementos da terra e elementos de fora. Então ela vai comer lá o gengibre com cola, lembrando que cola é uma resina de uma planta. Tomava-se isso no café da manhã, dava-se de presente. Então, ao mesmo tempo que ela toma gengibre, come gengibre com cola, ela vai tomar o vinho do Porto.
não é? Então, de forma tal que ela não assimila totalmente a cultura do outro. Ela fica numa região de fronteira. Trone explora a desadaptação remanescente no procedimento da personagem transplantada, bem como os comportamentos coletivos, onde a colisão de culturas deixa espaço de desgaste ou instauram os do sincretismo. O que é que acontece, gente? Ao mesmo tempo que Portugal queria que a cultura do colonizado fosse retirada para ser substituída pela cultura dele, português, ele não dava condições para o colonizado de que esse processo se efetivasse de maneira eficiente. Então, por exemplo, como o cidadão angolano da época iria falar bem o português se ele não tinha acesso à escola? Estou dando aqui apenas um exemplo. De tal forma que o caminho é o sincretismo, né? O caminho é a combinação de uma cultura com outra, que acaba não sendo nem mais uma, nem mais a outra, né? Assim, o rito das missas de Requiem, mestiçado pelo toque festivo das cerimônias locais. Então, o que é que acontece? Quando ele vai ser enterrado, o patrão, há a missa, mas só que a missa não é, de fato, aquela missa, né, cristã. Ela é combinada com ritos locais, né, incluindo o semba, que é o ato de uma mulher vir de um lado, o homem de outro, eles pulam e dão uma bingada um no outro, né? Semba é que deu origem à palavra samba, ok? Então, passando das palavras de Maria Aparecida Santilli, eu vou trazer alguns aspectos da obra. Uma delas é a influência de Eça de Queiroz, né? Então, ele conheceu Eça de Queiroz, né? Estudaram na mesma universidade, fizeram o mesmo curso. Eça de Queiroz, inclusive, à época já era bastante afamado, né? Então, ele, de alguma forma, recebe influência do Eça de Queiroz. Que aspectos? Por exemplo, o aspecto visual, né? Quem lê Eça de Queiroz sabe como é muito cinematográfico, né, a obra do Eça de Queiroz. Isso também tem nele, muito forte. Você lê, você vê as imagens ali, né, se movimentando diante dos seus olhos. O uso da literatura para ironizar, né, espicaçar a hipocrisia social, né? Então você vai ver, por exemplo, na figura de um juiz que só vai ao enterro porque o homem branco é muito importante e não era interessante que um juiz não fosse visto, né, não estivesse lá presente na missa lá do homem proeminente. Há alguns que acompanham o féretro ao caminho do cemitério e quando percebe que já foram vistos, na primeira esquina dão no pé, né? O importante era serem vistos. Depois que o homem morre, a igreja, né, já vem mostrar ali uma possível relação dele, do homem que acabara de falecer, com a igreja, né? Então há todo um conjunto de hipocrisias sociais que são desveladas na obra. Então esse elemento também ele colhe, né? O uso do humor é outra marca do Eça de Queiroz, que também está presente na obra, né? É um humor, principalmente aquele humor cínico, né? Aquele humor que você não ri às gargalhadas, né? Mas só com um canto de boca, assim, né? Então, como essa de Queiroz também, o Alfredo Trone não vai buscar uma mudança radical da sociedade. O que ele quer é apenas aperfeiçoar coisas que já existem. Então ele é um sanitarista, né? Em vez de um iconoclasta. O iconoclasta é aquele que quer pôr tudo no chão, né? Começar de novo. Ele não quer fazer pequenas reformas e tal. Ok? Então isso demonstra que realmente há uma influência do Eça de Queiroz no livro. Ok? Teatralidade. Eu escrevi um artigo
somente explorando esse aspecto aí. Tudo no livro tem um tom de falsete. Nenhum abraço é sincero, né? Nenhum choro é real. Tudo passa por esse teatro, né? Esse teatro social. Então, como eu falei para vocês, durante o enterro acontecem vários elementos, né, que provam claramente essa teatralidade. Uma delas, que eu não citei ainda, é o choro das carpideiras, né? As carpideiras estavam lá se acabando de chorar, mas quando diziam, a comida está na mesa, rapidamente aquele choro cessava, né? O padre também que se demora na missa porque está lá se regalando com os quitutes que são servidos durante o velório, né? As bajulações, a nova rica, tudo para poder ter acesso ao dinheiro dela. Mesmo antes da morte do patrão, as amigas, entre aspas, vinham à casa conversar com ela, pedir que ela contasse as histórias dela, apenas e tão somente para se deliciar com o vinho do Porto, que ela tirava lá, né, do depósito do patrão. Então elas fingiam que acreditavam naquelas histórias, né? A própria Nyamuturi, né? A própria protagonista da história também inventa, simula coisas, né? Então, tem uma passagem muito interessante no texto, é que diz que ela